Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no YouTube. Toda quinta-feira estou aqui ao vivo trazendo informações muito especiais para vocês. Então, chega para cá e vamos assistir mais uma aula e o tema de hoje, ele é muito relevante para quem quer cuidar da imagem, para quem quer transformar a imagem e principalmente usá-la estrategicamente no seu dia a dia. Então chega para cá, se você tem alguém que você acha que deve assistir essa aula com a gente, dá tempo de entrar e convidar e chegar para cá. E não esqueça, papel e caneta ou bloco do celular, porque tem muita informação aqui que vale a pena vocês anotarem. Vamos lá então, pessoal? Sejam bem-vindos, você que está aqui a primeira vez assistindo essa aula, você que assistiu essa aula depois da gravação ou muitos dias depois, sejam bem-vindos. Meu nome é Marinês Vanhol, eu sou gestora de imagem. Toda quinta-feira estou aqui ao vivo no YouTube trazendo mensagens e assuntos relevantes relacionados à nossa imagem. E aí, eu vou te fazer uma pergunta e quero que vocês respondam com sinceridade. Você já se sentiu invisível numa reunião? Mesmo sendo a pessoa mais preparada da sala? Responde. Pode ser para você mesmo ou anote já aí no seu bloquinho de notas. Você já se sentiu invisível? Você já passou por uma situação, talvez não seja uma reunião, mas em algum evento, alguma festa, algum momento especial, pode ser até na sua vida pessoal mesmo, não só na sua vida profissional, aonde você se sentiu invisível? Mesmo sabendo que você é uma pessoa preparada? Ou pior, gente, já teve uma ideia brilhante ignorada? E depois viu que alguém apresentou a mesma proposta ou propostas parecidas e recebeu todos os créditos que você não conseguiu receber? A gente vê muito isso acontecer dentro de uma empresa, por exemplo. Pessoas que têm ideias brilhantes, mas que são ignoradas. Talvez você já passou ou esteja passando por situações parecidas. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão assistindo aqui, e isso parte do nosso coração, né? Porque a gente sabe que a gente tem capacidade. A gente sabe da nossa entrega. Você sabe da sua entrega. O quanto que você estudou, o quanto que você se esforçou para chegar onde você chegou, para ser ignorado. E eu sei exatamente o que está acontecendo com você. E não é falta de competência, gente. Veja bem, não está ligada à falta de competência. É algo que ninguém te ensinou a olhar. E é exatamente sobre isto que nós vamos falar hoje aqui na nossa aula. A nossa aula de hoje tem o tema: os 5 erros de imagem que profissionais brilhantes ainda cometem. São erros silenciosos que estão sabotando carreiras inteiras. E veja bem, eu preciso contar uma coisa para vocês. Vou partilhar aqui a minha história com vocês. Eu tenho mais de 30 anos, mais de 35 anos que eu trabalho com moda e imagem. E durante 30 anos eu trabalhei no varejo de moda. Comecei como vendedora, passei como gerente, treinei equipes, atendi milhares de clientes. E durante todo esse tempo, sabe o que eu achava? Que o mais importante era o produto, em primeiro lugar. Se a roupa fosse boa e o preço justo, automaticamente a venda iria acontecer. Então era assim que eu pensava. Até que um dia eu comecei a perceber um padrão. Tinha profissionais na mesma área que eu, vendedores, gerentes, que vendiam muito mais. Dentro da própria empresa, o que eu percebia? Vendedores que vendiam mais que as outras, mais que os outros. E não era necessariamente a mais experiente. Não era necessariamente a mais técnica.
não eram as que conheciam mais o produto. E sabe o que elas tinham de diferente? A forma como se apresentavam. A postura, a aparência, a comunicação visual. Os clientes, eles confiavam mais nelas antes mesmo de abrir a boca. E isso levantava uma anteninha aqui. E passei a observar esses comportamentos para entender o porquê que algumas tinham mais resultado que outras. Foi aí que eu entendi algo que mudou para mim. E talvez isto vai acender uma luzinha em você agora. A imagem, ela comunica antes da palavra, antes da sua competência. Antes de você abrir a boca, o cliente, o paciente, se você é médico da área da saúde, antes de você abrir a boca, você já está comunicando a sua competência através da sua imagem. E, gente, isso vale para qualquer profissão. Ah, não, mas eu escuto muito isso. Você trabalha com moda, você precisa estar bem vestida. Não, gente, é para qualquer profissão. Se você é médica, se você é advogado, se você é empresária, se você é gestora, se você é vendedor, eu falo, se você pode ter uma profissão, se você é uma faxineira. Tem muitas mulheres que ganham a vida hoje nesta profissão que é linda. Cuidar da casa do outro, não importa. Eu já vi mulheres incríveis, competentíssimas, sendo ignoradas na sua profissão. E é uma das maiores dores que eu recebo aqui na gestão de imagem. Eu escuto isso quase todos os dias. Eu não sei o que está faltando para mim. Eu sou competente, eu estudei, tenho diploma e eu não consigo avançar na minha carreira. Eu já vi profissionais com décadas de experiência perdendo clientes para pessoas muito menos qualificadas. E sabe o que todas tinham em comum? É só você parar e observar. Porque eu comecei a observar. E sabe o que elas tinham em comum? Não era falta de estudo, não era falta de preparo e não era falta de dedicação. Era uma desconexão entre o que elas são e como elas parecem. Não há coerência. Comece a observar muitas vezes que não tem coerência entre a competência e o que elas parecem ser. A imagem não estava comunicando a competência que existia dentro delas. Pode ser que a sua imagem não esteja comunicando a competência que existe dentro de você. E isso, queridos, queridas, não é culpa de vocês. Ninguém ensina isso. Na faculdade não ensina isso. Muitas vezes no ambiente de trabalho não se ensina isso. Aliás, raramente. Em casa, nós não aprendemos isso. A gente aprende a ser competente. Você tem que estudar, você tem que ser o melhor na sua sala, você tem que ser o melhor na sua profissão, mas não aprende a parecer competente. E aí fica uma lacuna aberta, fica esse ruído, essa sensação de que algo está faltando, mas você não sabe o quê. Talvez você esteja passando por esse momento. Você não está entendendo o porquê. Você tem essa sensação de não entender o porquê. Pois bem, então eu preciso compartilhar alguns dados com vocês e preparo o coração, porque isso pode ser difícil de ouvir. Porque nós trazemos muitos paradigmas, preconceitos, quando falamos de imagem. Então, ouvir certas coisas, às vezes dói. Então, pesquisas em psicologia social mostram que formamos uma primeira impressão em
7 segundos. E já existem novas pesquisas dizendo que é em menos de 7 segundos. Mas vamos considerar as pesquisas já que estão, né, em voga, que é 7 segundos. 7 segundos, gente. É o tempo de um aperto de mão, de um bom dia, de entrar numa sala, de receber o seu paciente. E nesse tempinho, a pessoa já decidiu inconscientemente se você é competente ou não, confiável ou não, alguém que merece a atenção ou não. E se você parar para analisar, quantas vezes você já passou por essa situação? Você já deixou de confiar em alguém? Já deixou de fechar negócio com alguém porque você não confiou? Porque em 7 segundos você teve essa imagem, você fez esse julgamento. Mesmo que seja inconscientemente. E na verdade, nós não acessamos. Por isso que nós julgamos muitas vezes, né? Achamos que esse julgamento, ele não é bom. Não é, e realmente não é. Só que, lembram da historinha? Eu já contei aqui, já trouxe esses relatos, que desde os primórdios dos tempos, o homem foi feito para se defender. O nosso inconsciente, ele foi formado para a nossa defesa. Então, quando você mesmo não tem a consciência do pensamento, ele já aconteceu. Ele vem. E às vezes a gente até briga com esse pensamento. Nossa, mas eu estou julgando a pessoa. Não é assim? Isso acontece com a gente. Por quê? Porque é inconsciente. Vem e você não tem esse controle. E sabe o mais importante? 55% dessa impressão visual não é do que você fala. É como você aparece. O tom de voz é 38%. E as palavras, o que você fala, ou seja, o seu conhecimento, o seu know-how, apenas 7%. 55% é visual. 38% tom de voz e apenas 7% é o que você fala. Então, quando você entra numa reunião, quando você recebe um paciente dentro da sua sala, quando você recebe um cliente para fechar um negócio, achando que vai convencer pelo seu argumento brilhante, a batalha já foi vencida antes de você abrir sua boca. Faz sentido? Até aqui? E aí, agora, gente, muito importante. Isso não significa que você precisa virar outra pessoa. Eu tenho uma filosofia que é ser além da imagem. Não significa que você tem que ser, precisa virar outro ser humano, parecer quem você não é. Muito pelo contrário. A minha filosofia é ser além da imagem. Por quê? Não é sobre fantasiar. Parecer quem você não quer ser, quem você não é. Não é sobre parecer quem você não é. É muito pelo contrário. É trazer a sua essência primeiro e traduzir isso na sua imagem. É sobre alinhar. É sobre fazer com que o lado de fora comunique o que já existe dentro de você. Porque se não houver essa coerência, vai ter ruído na imagem. A gente comunica também a incoerência. Ah, aquela pessoa está falando uma coisa que ela não é. Não é assim que a gente fala? Nossa, ela parecia ser uma coisa, mas quando ela... Não é. Não é sobre isso. A imagem ela precisa ser coerente. Porque quando existe essa desconexão, quando você é competente, mas não parece ser competente, você fica gastando energia, porque você tem que provar o tempo todo que você é competente, que você sabe, que você tem know-how, que você é um bom profissional. Aí toda reunião, todo contato com o cliente vira uma batalha. Toda negociação começa do zero. Você precisa convencer as pessoas de algo que deveria ser óbvio.
Entende? Agora você imagina o contrário. Imagina entrar numa sala onde as pessoas te olham com respeito. Imagine receber um cliente e perceber no olhar dele esse respeito. Já assumirem que você sabe do que você está falando. É mais ou menos isso. Esse olhar de respeito é a pessoa já assumindo a sua competência. Já darem créditos para você antes de você começar a falar. Isso não é mágica. O nome disso é estratégia. Imagem não é futilidade, é ferramenta de comunicação. Precisamos entender esta frase. Porque por muitos anos, e na nossa educação, na nossa cultura, a gente cresceu, nós crescemos muitas vezes ouvindo que cuidar da imagem é pra gente que não tem o que fazer, é pra quem tem dinheiro, é pra quem é vaidoso, é pra quem não é simples. Imagem não é futilidade, é ferramenta de comunicação. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês 5 erros que eu observo nesses 30 anos de contato com clientes. E não só clientes, também no meu dia a dia de gestão de pessoas, de negócio. São erros que profissionais brilhantes cometem sem perceber. Erros silenciosos que estão sabotando os seus resultados. Papel e caneta na mão, porque aqui vem ouro. E nós vamos já falar do primeiro erro. Vestir-se para o cargo que tem, não para o cargo que quer. Esse é o primeiro erro que nós cometemos. Quando eu for promovida, não é assim que a gente escuta? Quando eu for promovida e começar a ganhar mais, eu vou me importar com isso. Eu escuto isso e isso uma vida inteira. É o erro número 1, vestir-se para o cargo que você tem e não para o cargo que você quer. Gente, isso é clássico. A pessoa que quer ser promovida a gerente, a pessoa que quer promovida a diretor, a pessoa que quer... mas se veste como estagiária. Quer fechar um contrato de 50 mil, mas parece como se cobrasse 500. Quer ser vista como líder, mas a imagem comunica é mais um no time. E aí, ela fica frustrada. Você fica frustrado. Você fica frustrada porque as oportunidades não vão aparecer. Elas não aparecem. E olha só, e as pessoas promovem quem elas já conseguem visualizar no cargo. E se você não parece ser uma gestora, se você não parece ser um diretor, se você não parece ser um advogado competente, ninguém vai imaginar você. Como? Não é justo, eu escuto isso. Não é justo, claro que não é. Mas é assim que funciona. É assim que nós, seres humanos, funcionamos. Não é eu que estou dizendo, é a ciência que diz. E a pergunta que você precisa se fazer é: minha imagem hoje comunica onde eu quero chegar ou onde eu estou? Anotaram essa pergunta? A pergunta que você precisa se fazer é: minha imagem de hoje comunica onde eu quero chegar ou onde eu estou? Segundo erro, ignorar o contexto. Esse erro é sutil, mas é muito importante. Uma roupa pode ser perfeita para um contexto e completamente errada para outro. Vocês concordam comigo? Um vestido lindo de um casamento, inadequado para uma reunião com clientes. O look descolado do happy hour pode sabotar a sua apresentação de proposta. E olha, eu vejo muita gente se vestindo como se estivesse indo para um churrasco em um evento corporativo. Mas o evento vai ser de descontração, é comemoração. Ok, mas a sua imagem ali é profissional. Você está no ambiente profissional. E o contrário também acontece. Ser formal demais num ambiente criativo. Você passa rigidez,
distância, inacessibilidade. O erro é achar que existe um look certo para tudo. Gente, não existe. Por isso existe o código da vestimenta, chamado dress code. E às vezes a gente ouve isso achando que isso, né, porque a gente não está habituado na nossa cultura muitas vezes, achando que isso é coisa de gente que está em outro patamar. Não. Você não entra num fórum de bermuda. Por quê? Porque ali é um ambiente onde o dress code pede formalidade, respeito, discrição. Da mesma forma que você não entra numa igreja de short curto. Para cada ambiente existe uma mensagem, uma linguagem certa. Existe o look certo para cada ocasião, para cada objetivo, para cada mensagem que você quer passar. Então, antes de se vestir, a pergunta aqui é: qual mensagem eu preciso comunicar hoje, neste lugar, nesta ocasião, neste evento, ou no meu dia a dia? Terceiro, negligenciar os detalhes. E aqui, puxa um pouquinho a nossa orelha. Porque nós temos esse hábito de muitas vezes olhar, tá bom, e não cuida do detalhe. Gente, os detalhes falam mais alto. Uma unha descascada, gente, numa mulher bem vestida. Pega bem? Uma bainha soltando. Botão faltando. Roupa amassada. Sapato velho, gasto, desbotado, às vezes furado. Uma bolsa desbotada. Ah, Maria, mas ninguém vê isso não. Ninguém vai notar isso não. Importante, conscientemente, talvez ela não vai falar. Mas inconscientemente a mensagem que chega é descuido, desleixo. E se você não cuida dos detalhes da própria aparência, o que vem na mente? Será que ela cuida dos detalhes do trabalho assim? Olha como a nossa mente, ela faz os links inconscientemente. E é isso que o cérebro da outra pessoa processa. E é em milésimo de segundos. Eu não estou falando de perfeição, gente. Eu estou falando de intenção. Os detalhes comunicam e eu me importo, ou tanto faz. Então é importante, se você não tem o hábito de olhar os detalhes, por favor, eles estão falando algo sobre você e você não está percebendo. Estão te sabotando. Quarto erro, e essa é muito comum nos nossos dias: copiar referências que não tem nada a ver com você. A blogueira tá usando agora, a moda tá no auge, tá bombando, virou febre, tem vários jargões, né? Tá bombando na rede vizinha, não é assim que fala? Virou trend. Isso é muito comum. E aí, às vezes, até um colega de trabalho, você começa a copiar. Uma celebridade. Mas o que funciona, gente, para uma pessoa, não vai funcionar para outra. Até mesmo nós somos indivíduos que temos especificidades totalmente características, personalidade, estilo. Eu posso ter uma pessoa que tenha o mesmo estilo que eu. Ah, ela é clássica, você também é clássica. Mas a personalidade não é a mesma. Logo, eu traduzo isso para a minha vestimenta. Por isso que copiar, usar o que é do outro, pode não ter coerência com o que você é. Porque cada um tem um biotipo diferente. Até as cores que funcionam para uma pessoa não funcionam para outra. E o objetivo profissional é diferente. Por mais que você tenha o mesmo estilo, talvez, mas o objetivo profissional é outro. Copiar, gente, é perigoso. Porque pode acabar parecendo uma versão mal feita de outra pessoa.
E isso é ruído na sua comunicação visual. E o objetivo aqui não é parecer com ninguém, é parecer a melhor versão de você mesma. E isso exige uma coisa chamada autoconhecimento. Exige entender quem você é, quem são suas cores, quais as formas que comunicam melhor para você, o seu tipo físico, o seu estilo, a sua mensagem, com quem você está comunicando, com quem a sua profissão comunica, qual é o público-alvo. Aí sim, você vai montar, você vai ter um panorama da sua imagem. E não a cópia da cópia da cópia, como a gente vê, tá na moda, todo mundo vai usar. Ah, tá usando lenço no pescoço, todo mundo usa lenço no pescoço. Talvez o lenço no pescoço não combine comigo. Não combina com a minha personalidade. Não combina com a imagem que eu preciso transmitir. E o quinto e último, que é... Esse é o mais perigoso de todos, gente. Achar que se preocupar com a imagem é superficial. Esse é o que mais nos sabota. Ah, eu não tenho tempo. Ah, o que importa é a competência. Ah, as pessoas têm que me valorizar pelo que eu sou, pelo meu trabalho. Essa é clássica. Ah, isso é futilidade. Ah, gente, veja bem. Eu entendo esse pensamento, eu já vivi nele por muito tempo. Pensei assim por muito tempo. Mas eu preciso falar para vocês que isso é a armadilha. Porque enquanto você está esperando o mundo te valorizar pela sua competência, pelo que você é, o mundo está te julgando pela sua imagem. Querendo ou não, consciente ou não, 55% da primeira impressão é visual. Esse é um fato científico, não é uma opinião formada, não é minha opinião formada. Ignorar isso não é integridade, é ingenuidade estratégica. Usar a imagem a seu favor não é ser superficial, é ser inteligente. É entender como o jogo funciona e jogar bem dentro desse campo. E existe caminho para a solução? Claro que existe. Existem passos que você pode começar hoje te ajudar. Então, o que podemos fazer a partir de agora? Eu vou dar aqui 3 passos simples que vocês podem começar hoje mesmo ou amanhã. Primeiro passo que você deve fazer um diagnóstico honesto. Tire uma foto sua, como você está hoje, e olhe com os olhos de quem não te conhece. Faça essa experiência. E aí você se pergunta, que mensagem essa imagem passa? Competência, confiança, segurança, ou tem algo estranho desalinhado aqui? Segundo, defina a sua mensagem. O que você quer comunicar? O que você quer comunicar? Autoridade? Acolhimento? Criatividade? Seriedade? Competência? Não dá para comunicar tudo ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher. Porque ou eu comunico autoridade ou eu comunico criatividade. As duas coisas não juntas não vão, você não vai conseguir. Aí você vira uma caricatura. E nós vemos muito isso. Terceiro passo. Cuide de um detalhe. Por uma semana, faça isso. Não precisa mudar tudo de uma vez. Mas uma semana, arruma a sobrancelha. Na outra, as unhas. Na outra, abre o seu guarda-roupa, revisa peças. Se elas estão comunicando o que você deseja passar. São pequenos passos, dia a dia, mas que terão grande impacto. Façam isso e depois mandem lá no direct para mim a sua experiência, como foi. Em uma semana, mude pequenas coisas do dia a dia. Não precisa ser grandes, você não precisa comprar nada. É com o que você tem. É fazer o melhor com o que você tem. É começar aí.
Porque muitos guarda-roupas, e eu vivo essa experiência quando eu entro no guarda-roupa dos mentorados, eles têm muito mais coisas do que uma pessoa precisa. Então não é sobre ter um guarda-roupa novo para você começar a trabalhar a sua imagem. É nos pequenos detalhes, lembram? E agora eu sei que alguns de vocês estão pensando, Marinei, eu preciso de ajuda com isso. Claro, a gente consegue ir sozinho até um ponto, mas chega um certo ponto que você precisa de alguém que te ajude, que tenha esse conhecimento. E se você quer ir mais fundo, quer realmente alinhar a imagem com o que você é, quer alinhar a imagem com a pessoa aonde você quer chegar, eu tenho um trabalho que se chama Assinatura Visual Estratégica. Porque lembram, gente? Cada ser humano é um. Cada ser humano tem sua especificidade. Tem algo em você diferente de todos os humanos que você convive. É um processo onde a gente mergulha fundo e juntas e descobre suas cores, seu estilo, suas formas, o que fica melhor, o que combina melhor, o que comunica melhor com a sua personalidade. A gente cria um guia personalizado e eu te acompanho na implementação. E não é sobre roupa, volto a dizer, é sobre estratégia de comunicação visual. E se isso faz sentido para você, é só me chamar no direct. Se você não me segue ainda no Instagram, @marineivanhol, gestora de imagem, já comece a me seguir agora. E se faz sentido para você tudo que eu falei, e se você precisa de ajuda, é só mandar uma mensagem no direct. Escreva a palavra imagem que eu te explico como funciona sem compromisso. A gente conversa e eu entendo a sua situação e aí você decide. Combinado? Corre agora me seguir, @marineivanhol. E nós vamos recapitular agora que nós vimos nessa aula, porque ela já está chegando ao final. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, vestir-se para o cargo que tem e não para o cargo que quer. Segundo, ignorar o contexto. Lembra dos nossos 5 erros? Ignorar o contexto. Negligenciar os detalhes. Copiar referências erradas. Achar que imagem é superficial. Esses foram 5 erros que nós aprendemos hoje. E lembra, a imagem comunica antes da palavra. Você tem 7 segundos, só 7 segundos para causar uma primeira impressão. Use esses 7 segundos a seu favor. E antes de ir, eu quero deixar uma coisa aqui com vocês. Ser além da imagem. Essa é a minha filosofia e é o que eu desejo para cada um de vocês. Que a roupa que você veste seja uma extensão de quem você é e não uma máscara, e não uma fantasia, e não uma caricatura, mas sim uma expressão autêntica da sua essência. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Obrigada pela confiança. Semana que vem tem mais. E se você ainda não me segue, repito, @marineivanhol no Instagram. Segue lá que tem conteúdo todo dia para você. Um beijo grande, gente, e até a próxima. Combinado?